Depois das sagas X, clássica X e Zero, eu pensei, pô, ele podia acrescentar as sagas EX, porque aí vai ter, não é tanta coisa, né? Talvez uma meia hora a mais de conteúdo. Ele tem um vídeo de o que eu vi agora que ele tem um vídeo de o Bruno, no caso, o que aconteceu entre as sagas Zero e X de Mega Man. E tem 1h42. Então, tem muita coisa que provavelmente eu não lembrava que acontecia. Então, né, galera? Então, né? Vamos nessa. Ok! Ok. Vocês venceram. Vencemos. Favela venceu. E então, pessoal, sejam bem-vindos Olha que coisa linda, a cara. mais um vídeo aqui no canal. E bem, finalmente chegou o momento. O dia em que finalmente vamos entrar de cabeça em Mega Man ZX. Após alguns meses da postagem da primeira parte das explicações das 3 principais sagas da série Mega Man, chegou a hora de prosseguirmos com sua sequência. Sim. Não imaginava eu que aquele vídeo teria um boom gigantesco pros recomendados do YouTube. Aham. Pior que. Quantos vídeos deu? Quantas views deu aquele vídeo? Deixa eu ver. Foi de um ano atrás? Aqui. 397 mil. E esse aqui teve quantas? 34 mil. Putz, foi bem menos. Passamos das 325 mil visualizações só naquele vídeo, se tornando o mais visto do canal. E foi? Né que foi? Até então. E com toda essa repercussão, era obrigatório que eu fizesse uma continuação. Com certeza. Desde já, eu agradeço a todos vocês pelo apoio e pela paciência de sempre. Desculpa por demorar tanto pra fazer isso. Mas enfim, vamos para as nossas introduções. Caso Vamos. vocês não saibam, Mega Man ZX foi lançado como uma forma da Capcom não ressuscitar a saga Zero. Por muito pouco, os desenvolvedores acabaram por fazer um Mega Man 05, onde Quem diria? possivelmente veríamos mais uma vez Zero sendo ressuscitado por alguma razão do além. Mas, como vocês já devem saber, Mega Man Zero possui um desfecho bem construído a partir do Mega Man 04, onde mostrava a derrota de Dr. Whale e Zero se sacrificando para que a humanidade não fosse extinta. Sim. E forçar uma continuação sem respeitar os planos do autor ou da equipe não é uma ideia convincente, não é mesmo? Mega Man X6 que o diga, né? Foi então que por um breve período, os desenvolvedores da Inti Creates, empresa composta por ex-funcionários da Capcom, começaram a pensar numa possível trama para um jogo novo. E foi aí que o presidente da Inti Creates, Takuya Aizo, mandou a seguinte pergunta: e se a gente fizesse um jogo onde o protagonista herdasse os poderes de X e Zero? Foi com essa pergunta que o conceito de Mega Man ZX começou a ganhar forma. Pois é, né? Inclusive, Makoto Yabe, o designer dos personagens e do background da série Zero e da série ZX, acabou revelando um pouco mais disso em uma entrevista para o blog Rockman Unity, que a própria Capcom atualizava. Segundo suas palavras, ele nos apresenta o seguinte: a verdade é que no começo não estava decidido se faríamos um Mega Man 05 ou novíssimo Mega Man ZX. Com isso, o período de discussão do projeto entre a Capcom e a Inti Creates levou muito tempo. Como a saga Zero foi concluída com 04, gostaríamos de prosseguir com um jogo totalmente novo. Com isso, recebi a tarefa de projetar e ilustrar os personagens. Sim. Além disso, a ideia de alguém herdar os poderes de X e Zero foi do CEO da Inti Creates. Mega Man ZX, como é de conhecimento de alguns,
foi um jogo exclusivo para Nintendo DS. Sim. Só que, apesar de exclusivo, ele não aproveita muito da capacidade do portátil da Nintendo. Os ZX não. Os ZX não. Como é que era a segunda tela dos ZX? Realmente, não tinha muita coisa acontecendo não. Ele usa mais no Advent. Mas ainda assim, é uma saga que possui conexões com a saga Zero, mesmo que ela se passe séculos depois. Além disso, mesmo com a criação da saga ZX, o conceito de gameplay e enredo ainda permanecem os mesmos, pois os dois jogos que foram lançados até então possuem um estilo Metroidvania e é dividido em missões. Essas missões nos Talvez seja um dos motivos pelo qual eu mais gosto desse jogo do que dos outros. levam a determinadas regiões do mapa, onde possuem seus respectivos chefes e poderes. Sim. Poderes esses que são chamados de Biometals, o principal recurso que será explorado em Mega Man ZX. Mas veremos isso com mais atenção ao decorrer do vídeo. De qualquer forma, chega de enrolação e vamos para o que realmente interessa: nos aprofundar numa história ainda mais sombria que Mega Man Zero. Sejam bem-vindos ao ano de 2500XX. Sejam bem-vindos ao século 26. Sejam bem-vindos a Mega Man ZX. Bela introdução. Pô, tá bonito, hein? Tá bonito. O vídeo, no caso, tá bonito. Muito bem! Antes de nós prosseguirmos com o enredo da saga ZX, irei recapitular algumas coisas que não foram muito bem explicadas na primeira parte. Tá, recapitule, meu querido. Estarei pontuando alguns tópicos por aqui, pois graças a vocês, poderei tampar alguns furos de roteiro que acabei cometendo, já que precisamos retomá-los, pois é fundamental para a nossa discussão. Tá. O primeiro deles é uma das dúvidas que mais pairam sobre Zero. Quantas vezes ele se selou e qual corpo é a cópia e qual corpo é o original? O original, o Ômega, e a cópia é o Zero do ZX. Do ZX não, cara. O Zero da saga Zero, no caso. Se não me engano é isso. Quantas vezes selou, não sei. Bem, na primeira parte, ao que fica entendido é que Zero se selou uma única vez. Mas na verdade, ocorreu dois tipos de selamentos em seus determinados períodos. O primeiro selamento ocorreu depois de Mega Man X8, onde no final do game mostra Zero aliviado, pois em seus pensamentos ele imaginava que não teria mais que lutar. Com seu primeiro selamento feito, X começou a dar início à construção de Neo Arcadia, que era o paraíso que ele queria criar desde a época do Mega Man X5. Só que então, Dr. Whale, o mesmo cientista que roubou a Mother Elf e a transformou na Dark Elf, estourou uma guerra conhecida como Elf Wars, que deixou diversos humanos mortos e Reploids destruídos. Coisa que já expliquei na parte 1. Ao que se entende por aqui, Whale roubou o corpo original do Zero enquanto ele ainda estava hibernando, para servir de base para a construção de Ômega, sua criação suprema e que se auto-intitulava Messias. E, realmente, porque pra capturar o Zero assim não seria tão fácil assim, sem realmente ter a guerra, sem ter o Ômega no caso. Sendo assim, a mente do Zero original foi transferida para um novo corpo construído, que nós denominamos de cópia. Esse corpo foi construído pela mesma cientista ancestral de Ciel, o qual seria forçado a acordar para poder lutar ao lado de X contra Whale e Ômega, justamente no último ano da guerra.
E após dar um fim nesse conflito, Zero questiona sobre seus próprios poderes, acreditando que se ele continuasse existindo, muito sangue iria ser derramado. Ele então decide se selar, pois acredita que seria a melhor opção a ser feita. O que nos leva para aquele final do Zero em Mega Man X6, ocorrendo assim seu segundo selamento. E é aqui que vamos para o nosso próximo tópico. Como o X se tornou um Cyber Elf? Realmente. Bem, isso não foi explicado X tanto. após o segundo selamento de Zero, passou a lidar sozinho com as batalhas contra os Mavericks. Só que aqui existia mais um problema. Depois de enfrentar Maverick após Maverick, X começou a lutar basicamente por instinto. Ou seja, Sim. X começou a se tornar um simples robô, esquecendo sua razão de lutar. E para piorar, a existência da Dark Elf ainda comia solta. Sendo assim, X tomou a seguinte decisão. Para conter a ameaça da Dark Elf, ele também decidiu se selar junto dela em uma sala restrita e localizada no centro de Neo Arcadia, a Yggdrasil. Embora o esforço tenha funcionado, o choque do selamento dividiu a alma de X em 5 Cyber Elves. 4 deles seriam utilizados na criação dos 4 guardiões de Neo Arcadia: Harpuia, Fafnir, Leviathan e Phantom. O quinto dele era a própria alma de Mega Man X. Em sua forma Cyber Elf, X possuiu a capacidade de poder zanzar pelo mundo afora. Só que depois que o Alpaizo foi seduzido pelo poder da Dark Elf, ele acabou descobrindo onde ela estava selada. E foi aí que, depois de inúmeros esforços, ele se infiltra na sala da Yggdrasil e destrói o corpo original do X, consequentemente libertando a Dark Elf de seu selo. Uma outra coisa que devo corrigir é que Zero não apoiava na investida contra Neo Arcadia e muito menos confiava em Alpaizo. Ele não concordava com a metodologia que Alpaizo queria utilizar, pois iria sacrificar muitas tropas da resistência em vão. O motivo do ataque de Alpaizo é que ele simplesmente tinha um rancor enorme contra Neo Arcadia por ter sido acusado de traição, e isso fez com que ele atacasse sem pensar. Sobre Copy X, também quero fazer algumas correções. Copy X não via os humanos como inferiores. Na verdade, ele tinha a ideologia de proteger os humanos maior que a do X original. E para não prejudicar o estilo de vida dos humanos de Neo Arcadia, Copy X começou a exterminar vários Reploids inocentes. Algo bem diferente que Dr. Light acreditava, que era a coexistência pacífica entre máquinas e humanos. Resumindo, os humanos eram os privilegiados e os Reploids eram os perseguidos. E por isso criaram a Resistência. Inclusive, há a possibilidade que a personalidade do Copy X seja resultado pela falta de testes que o Dr. Light fez no X original. Mas era bem improvável que Ciel soubesse desse fator. E sobre Kraft, que aparece em Mega Man 04, iria apenas complementar algumas coisas. Kraft era subordinado de Dr. Whale, mas depois de alguns eventos, ele volta contra as atitudes do mesmo. Ele foi encarregado de acabar com toda a Área Zero, região fora do raio de Neo Arcadia que era habitada por humanos, às ordens de Whale. Mas ele decide o trair, fazendo algo um tanto quanto precipitado: utilizar o canhão da Ragnarok para atirar em Neo Arcadia, que ainda possuía humanos morando na região. Mas a Resistência conseguiu salvar o maior número de vidas a tempo. E Kraft, após ser derrotado mais uma vez por Zero, pede para ser deixado junto de seu corpo na Ragnarok, pois não conseguia olhar para Nate, uma jornalista humana a qual conhecia, pois se sentia envergonhado ao encará-la por tudo que fez. Por fim,
Lembre-se que na Saga Zero, o mundo passava por uma crise energética, a qual Ciel conduziria suas pesquisas até achar uma solução em Mega Man 03, com a criação do Ciel System, uma nova fonte de energia em forma de uma flor de lótus rosa. Já sobre as Baby Elves, elas foram mortas por Zero e a maldição da Dark Elf foi quebrada, voltando a ser a Mother Elf. Beleza? Estamos recapitulados? Tamo nessa. Ok, então, vamos nos ambientar em Mega Man ZX. Vamos. Muito bem! Toda essa recapitulação que vocês viram agora tem um propósito e vocês vão saber o porquê. A saga ZX de Mega Man se passa cerca de 200 anos depois dos eventos da saga Zero. E diferente dos acontecimentos distantes de séculos atrás, uma coisa boa aconteceu. No mundo que exploramos agora, o desejo de Dr. Light e de Ciel finalmente foi realizado. Humanos e Reploids finalmente podiam coexistir em paz. Mas eles não eram... Não tinha uma parada que agora todos, pelo menos acho que 90% dos humanos viraram humanos Reploids e tal? Sendo considerados iguais perante a lei. Depois de diversos conflitos e guerras, finalmente as máquinas poderiam viver juntas dos humanos, em um futuro bastante tecnológico e vivendo em cidades independentes e autogovernadas. Só que, mesmo essa conquista sendo alcançada depois de muito tempo, ainda existiam surtos de Mavericks acontecendo. Obviamente, ameaçando a paz de todos que viviam suas vidas tranquilamente. A vida não é feita só de flores, não é mesmo? Foi então que uma medida foi tomada. Houve a necessidade de se dividir as áreas de acordo com o grau de segurança oferecida. Duas delas para ser mais exato. A primeira delas são as Inner Pieces, locais onde os humanos podiam viver em segurança, se encontrando em regiões fechadas e seguras. Em contrapartida, foram criadas as Outer Regions, regiões externas sem nenhum tipo de governo, onde os Mavericks circulavam livremente e que possuíam acesso proibido para a segurança dos demais. Só que, apesar dessa divisão, essas áreas formavam um estado coletivo liderados por uma coligação política chamada Legião, composta por 3 homens que são denominados como a Sábia Trindade. Ah, cabelo azul. É o Albert, né? É o Albert, o cabelo azul, o desgraçado. Esses homens são Master Thomas, Master Ele Albert mesmo. e Master Mikhail. Esses 3 mestres são conhecidos por Sábia Trindade, pois são denominados como os homens mais inteligentes do mundo. Afinal, esses 3 nomes parecem ser bem familiares, não é mesmo? Pois... Tá, Albert Einstein, Thomas... Como é que era o nome dele? Era Thomas... Eu esqueci o nome do cara, do cara lá da Thomas alguma coisa. Era Thomas, não lembro, e o Mikhail eu só não sei. Pois é, esses nomes fazem referência aos 3 principais doutores da saga clássica. Eu pensei nos caras que realmente fazia a parada. Dr. Thomas Light, Dr. Albert Wily e Dr. Mikhail Kosaki. Apesar de ser uma referência bem curiosa e interessante, não há sequer uma conexão entre a saga ZX Até porque o cara do mal é o Thomas, né? e a saga clássica. Aliás, De o cara do mal é qualquer o Albert. forma, foram com Ah não, tá certo então, o cara do mal é o Albert, né? esses 3 mestres que a Legião criou as Leis Globais de Igualdade. Segundo essas leis, humanos e Reploids seriam iguais perante a lei, Sim. e todos os humanos, quando chegavam a uma determinada idade, teriam que receber partes mecânicas para prolongar seu tempo de vida. Só que os humanos também poderiam ter 2 tipos de opções. Eles poderiam apenas trocar as partes necessárias de seus corpos ou substituir seu corpo original por um corpo mecânico inteiro.
Caso eles optassem pela segunda opção, o corpo original dessa pessoa seria levado a uma instalação nacional, o qual seria conservado e preservado. Para vocês verem o nível de tecnologia que a saga ZX possui. Já com os Reploids, eles possuíam um prazo de vida útil para que assim nenhum deles pudesse viver para sempre. E para distinguir quem seria quem, os Reploids semelhantes a humanos possuíam um triângulo vermelho implementado em suas testas. Além disso, os seres humanos que obtiveram corpos mecânicos recebem um código HU, sendo uma abreviação para a palavra humano. Isso servia justamente para comprovar a verificação que indica que a pessoa possui o corpo. Mas, enfim, vamos retomar um pouco do nosso raciocínio. Lembra que havia dito que, apesar de humanos e Reploids coexistirem, ainda possuímos ataques de Mavericks acontecendo? Ah, a menina lá, o Reploid, eu não tava ligado. Pois bem, muitos desses ataques eram bastante agressivos, deixando pessoas feridas ou até mesmo mortas. O que nos leva a um determinado dia em um parque de diversões. Vent e Ale estavam se divertindo com suas respectivas mães, quando de repente um ataque Maverick acabou acontecendo. Foi então que a empresa de segurança internacional Slither Incorporated, conhecida no Japão como Serpent Company, foi encarregada de conter o ataque Maverick. A contenção foi um sucesso, mas não pôde evitar que as mães daquelas duas crianças fossem mortas por esse ataque. Com Vent e Ale órfãos, as duas crianças foram encontradas por Giroet, ou apenas Giro para facilitar as coisas. Giro é dono de uma empresa de transporte chamada Giro Express, que pode ser enxergada como um correio futurístico. Vendo as situações atuais de Vent e Ale, ele decide adotá-los, educá-los e os ensina a serem transportadores também. Vale lembrar que as histórias de Vent e Ale são as mesmas, justamente para o jogador ter duas opções de gênero em sua gameplay. Se escolhermos Vent, teremos mais profundidade sobre o mundo que a aventura se passa. Com Ale, sabemos mais a fundo sobre a personagem em si. Mas para a parte do primeiro Mega Man ZX, iremos prosseguir com Vent. Após todos esses eventos, 10 anos acabam se passando. Vent, agora quando adolescente, estava sendo chamado por Giro, pois estavam prestes a fazer outra encomenda. Mas Vent estava bastante perdido em seus pensamentos, observando de longe essa parte eu não manjo nada, da os quadrinhos eu não sei. Incorporated, apenas imaginando que se eles tivessem chegado a tempo, sua mãe teria sido salva do ataque Maverick de anos atrás. Ei, Vent, está me ouvindo? Precisamos sair neste exato momento. Pelo visto, você consegue ver o prédio da Slither Incorporated daqui. Esse país apenas cresceu e prosperou graças a eles. O maior nem sempre é o melhor. Se ao menos tivessem chegado momentos antes naquele dia, minha mãe provavelmente estaria viva hoje. Eu sinto muito que você tenha perdido sua mãe pelos surtos de Mavericks, Vent. Eu entendo como se sente, mas não deixe isso abalar seu emocional. Nós estávamos passando por uma crise energética e por conflitos intermináveis contra eles. Mas graças a Slither tomarem prontidão, todos esses problemas foram solucionados. No que diz respeito ao povo, o presidente da empresa, Serpent, é considerado genuinamente como um herói. De qualquer forma, precisamos nos apressar. Nosso cliente já está à espera da encomenda. Ah, se prepara aí. Posso fazer uma pergunta? Quem são esses guardiões que fizeram o pedido? Eles nem ao menos explicaram o que tem dentro do pacote que solicitaram? Os Guardiões são uma força de paz independente que lutam contra os Mavericks. Eles investigam os surtos e protegem as cidades periféricas das ameaças que eles apresentam. Neste exato momento,
Eles estão investigando canto por canto a causa destes surtos. Agora, sobre o pacote, tente não fazer tantas perguntas, tá bom? Tenho certeza que é algo bem importante e perigoso. Enquanto estavam conversando, Jill e Venti são surpreendidos por um ataque Maverick e decidem pegar cobertura em suas motos. O problema é que a moto de Venti acaba sendo explodida pelos tiros desses Mavericks, arremessando Venti penhasco abaixo junto da encomenda. Depois de ficar um tempo desacordado, Jiro se comunica com Venti para saber se ele e a encomenda estavam bem. Vendo que seu aprendiz apresentava sinais estáveis, pede para que ele pegue a encomenda e corra em direção ao ponto de encontro o mais rápido possível. Mas antes que pudesse realizar tal objetivo, Venti é abordado por 3 pessoas. Que fazem tal objetivo, Venti é abordado por 3 pessoas que faziam parte dos Guardiões. Mas antes que as coisas fossem explicadas a tempo, Giga Aspis, um gigante mecanilóide cobra, surge para realizar um ataque contra os transportadores e os membros dos Guardiões. Após uma tentativa falha dos guardas defenderem sua líder, Venti toma prontidão de defendê-la. Ah, droga! E agora? Eu não consigo lidar Vai com isso mostrar a cena? sozinho. Vai mostrar a cena? Vai mostrar a cena? Mas nós podemos. Vou te dar uma mão. Oi, Megax. Ó a cena aí, ó a cena aí, ó a cena aí, ó. Animações, animes 3D, não 3D não, 2D. Pega System Online. Agora que eu reparei como que o Venti é parecido com o Rock. Pô. Caraca, olha só, animações 3D. Animações 3D, ó. O poder desse Biometal é incrível! Não fique com medo. Prazer. Eu sou Biometal Model X. Model X? Eu consigo te ouvir na minha cabeça. Como consegue fazer isso? Não temos tempo. Precisamos nos apressar, ou aquela garota irá sofrer nas mãos daqueles Mavericks. Com nossas forças combinadas, podemos detê-los. É isso aí. Ele se transformou? Então você é um dos escolhidos? Eu preciso entregar essa coisa até o ponto de encontro, certo? Então vocês ficam aqui que eu vou lidar com a situação. Ei, Fechou, meu bom. Eu tenho um nome. Me chamo Prairie. Por favor, Prairie. tome cuidado, Venti. Venti então se combina ao Model X e parte em busca do mecanilóide que os atacou. Vou esperar, esse design é muito bom, cara. Esse design do ZX é muito bom. Após percorrer um breve caminho enfrentando outros Mavericks em sua frente, Venti finalmente encontra aquela cobra gigantesca e traçam uma dura batalha. Apesar de ser um Maverick gigantesco, com as forças de Venti e Model X combinadas, era improvável que o mal tivesse alguma chance. É isso aí. Conseguimos! Ei, você disse que seu nome era Model X, né? Por que você quis me ajudar? Preciso de alguma razão para ajudar os outros? Você Precisa. mostrou ser determinado a ajudar aquela garota, mesmo não a conhecendo. Por isso decidi escolher você. Suas atitudes o tornam corajoso. Corajoso, eu? É mesmo, é? Ah, não é pra tanto. É o cara. Depois de derrotarem um Maverick Cobra, Venti prossegue até chegar em uma sala com outros membros dos Guardiões. Ele avisa que Prairie e os outros precisam de ajuda devido ao ataque que haviam sofrido. Ele então conhece Fleuve, um cientista baixinho e bigodudo que é perito em biometals e dados. Ele fica impressionado com Venti ao ver que ele conseguiu se fundir com o Biometal X
e ainda passa instruções do que está acontecendo no momento. Além disso, ele ensina a Venti em como utilizar o teletransportador e lhe dá instruções de algumas missões que ele deve fazer. Mas os olhos de Venti passam a observar outra situação após receber informação de que um dos transportadores acabou desaparecendo. Era óbvio que estavam falando de Jiro. Sendo assim, Venti pede para ficar um pouco mais de tempo com Biometal para ir em busca de seu chefe. Entrando em sua primeira missão, seu objetivo era localizar Jiro, seguindo informações de que seu paradeiro estava localizado na área B, junto de um ataque feito por Mavericks. No meio do caminho, ele encontra diversos rastros de luta que podem dar alguma pista e levá-lo ao encontro de seu chefe. Sim. Junto disso, Barry suspeita que alguma coisa estava um tanto quanto suspeita com os Mavericks e pede a Venti para ver se consegue encontrar alguma pista para ser analisada no quartel-general. Venti então encontra um computer chip, que pode ser o rastro necessário que a equipe precisa para as investigações. Muitos outros estão espalhados durante a fase e devem ser coletados igualmente. Depois disso, Venti então prossegue seu caminho em busca de Jiro, enfrentando todo e qualquer tipo de ameaça em sua frente. O que eu acho interessante desse jogo é que você não necessariamente precisa, tipo assim, você tem as missões, mas justamente pelo fato de ser o Metroidvania, você no meio do caminho pode encontrar uma missão nova, você no meio do caminho pode descobrir segredos novos e tal. Isso é bem interessante, diferente da missão da Saga Zero, por exemplo, que era tipo, pega a missão, aí você vai no meu mapa. No primeiro mapa você vai, a primeira missão, e termina ela, pronto. Aí segunda missão do primeiro mapa, pega tal coisa naquele ponto. Aí você vai andar pelo mapa de novo e pegar o negócio lá e tal. Isso é bem interessante. E é bom que os mapas dos EX são bem vivos também. De cara com a Ray Fly, uma grande nave que fica soltando diversos Bouncy Cannons em cima de Venti em uma tentativa de pará-lo. Venti... Tipo, o cenário do Zero, da Saga Zero, é muito, talvez pelo fato de ter terminado a guerra, as paradas assim, né? E tal. É um cenário muito vazio de pessoas, é um cenário muito sem vida. Grande parte a maioria das entidades que você vai encontrar no negócio são Mavericks, no caso. A dos EX não, a dos EX tem muito mais pessoas, de vez em quando você vai encontrar pessoas por aí e tal. Cenário você vai encontrar só Mavericks, outro cenário você vai encontrar só pessoas e tal. Tipo, tem o cenário do parque de diversões, que tem pessoas no fundo se divertindo e pá, e você lutando contra os Mavericks lá e tal, de boa, sabe? Então é legal, dá um sentimento bom. Junto do Model X, realizam ataques ágeis e habilidosos, mas o poder parece não ser o bastante para destruir esse veículo. Porém, uma outra pessoa surge para dar uma pequena ajudinha. Yes. Isso. É o poder de um Biometal? Vejo que você teve contato com um também. Chefe! Olá, Vent. Desculpe te preocupar. Quando estava encurralado com aqueles Mavericks, aquele Biometal vermelho começou a brilhar e quando menos percebi, estava lutando contra eles. Sabia que estávamos transportando alguma coisa importante, mas não fazia ideia do poder que aquilo tinha. Peraí, então como você sabia que era um Biometal? É que eu fui informado que era disso que a encomenda se tratava. Me disseram para manter em segredo. Pelo menos os 2 Biometals estão em mãos seguras agora. Mesmo que Jiro disfarçasse, sua máscara já havia caído. O dono da Jiro Express era um guardião disfarçado e herdou o lendário poder de Zero através do Model Z. Inclusive, ele tinha 2 missões importantes quando recebeu os poderes do Mega Man Vermelho. Uma delas era proteger Vent. A outra, iremos saber com mais detalhes em breve. Depois de encontrar seu chefe, Vent então termina sua missão. Como seu próximo objetivo, o escolhido do Biometal X teria que completar um teste.
Nele, Vente precisa percorrer um determinado caminho para encontrar membros dos Guardiões que estavam disfarçados de habitantes na área C. Ele teria que fazer isso justamente para ter acesso livre para entrar no quartel-general dos Guardiões. Então, ele teria que receber diversas orientações para concluí-lo. Depois de uma longa e arrastada caminhada, ele consegue finalizá-lo. E o resultado desse teste era uma pelúcia. Mas por que a prova do teste é uma simples pelúcia? A resposta viria logo em seguida. Com a prova em mãos, Vente enfim se teletransporta à base dos Guardiões. Só um momento, eu vou pegar água, peraí. Vamos nessa. Essa base era uma nave gigante que sobrevoava os céus. O comprimento dessa nave é superior a 200 metros e é equipado com um reator de energia de última geração, possuindo uma propulsão comparável a ônibus espaciais. A parte externa é feita de uma armadura composta por várias camadas de ceratânio, um material leve e resistente criado pelo próprio Dr. Light. Este material único parece ser muito mais durável que o titânio padrão, sendo capaz de resistir a impactos severos. Vente então é recebido por Prairie e Jiro na base dos Guardiões, e ele entrega os Computer Chips que foram coletados na sua primeira missão, junto da pelúcia que adquiriu como prova final do teste. Ele fica um tanto quanto sem jeito ao entregá-la para Prairie, pois não sabia se aquilo realmente fazia parte do desafio. Mas a resposta da garota iria esclarecer tudo. Aquela pelúcia era uma lembrança que sua irmã querida havia dado muitos anos atrás para Prairie. Uma lembrança que ela sempre carregava para qualquer lugar que ela fosse. Depois de uma breve conversa, Prairie pede para que Jiro e Vente se reúnam junto dela no centro de comando, para que algumas coisas sejam esclarecidas. Oi. Bem, chegou a hora de me apresentar. Se apresente. Me chamo Prairie, a comandante dos Guardiões. O quê? Você é a comandante? Ok! Além disso, ela é uma cliente muito importante. Por isso peço que trate-a com respeito. As introduções se deram início. Prairie comandava os Guardiões, uma força de paz independente que investigavam surtos e ataques de Mavericks com o intuito de proteger as cidades periféricas. Eles são voluntários que se uniram por uma causa comum e possuem uma infantaria numerosa, contando também com membros não combativos como médicos e engenheiros. Eles também possuem operadores que servem para desempenhar um papel importante, gerenciar as operações do quartel-general e organizar missões pelo mundo. Só que a razão de Prairie assumir o posto de comandante possuía uma explicação. Em um determinado dia, uma pesquisa tinha sido realizada, e como resultado dessa expedição, acabaram encontrando um laboratório que pertencia a uma cientista, que foi a primeira comandante dos Guardiões e que havia desaparecido tempos depois. Após o sumiço, alguém teria que assumir o posto de liderança dos Guardiões. E esse alguém foi Prairie. Mas qual seria a razão dessa cientista assumir? Agora que eu percebi, as Cyber Elves não estão disponíveis nos EX. Ataque Maverick? Algum tipo de traição? Respostas para essas perguntas deveriam ser deixadas para outro momento, já que agora Prairie havia pedido para que os dados dos Biometals fossem analisados no laboratório particular de Fluve e aguardar as próximas instruções. Vente então empresta o Model X para o baixinho bigodudo para que seus dados fossem analisados. Enquanto isso, Prairie fazia algumas observações sobre os Computer Chips que Vente havia trazido. Tudo ia bem até o momento, até que um chamado de emergência ecoa sobre o quartel-general
avisando que Mavericks estavam atacando Não. na área D, região que era próxima da Slither Incorporated. Além disso, Prairie havia terminado de analisar os dados dos computer chips e eles revelavam que algum programa estava controlando os Mavericks que organizavam seus ataques. Slither Incorporated, área D, programa que controlava os ataques de Mavericks. Alguma coisa estava errada. O que estava rolando afinal? Bem, Pois é, né? só indo investigar para saber. Vent e Jiro vão em direção à área D para ver o que estava ocorrendo de errado na região. Sim. Vent se perguntava do porquê a própria Slither Incorporated não foi mandada para conter o ataque dos Mavericks o quanto antes. Não foram Por que eles será, os né, principais Serpent? responsáveis pela prosperidade de paz ao país e o mundo? Ele iria obter essa resposta, mas sua reação não seria nada agradável. Chefe, o que aconteceu? Ah, então você chegou. O portador do Model X, o Mega Man azul. Está na hora de ver a lenda em ação. Vent, por favor. Eu tenho quase certeza que ele fala me mate. Por favor, chefe, me escuta! Chefe! Model X, o Mega Man azul. Model Z, o Mega Man vermelho. É uma pena eles terem escolhido seres tão fracos. E quem é você? Prazer, meu nome é Serpent. Eu comando todas as mentiras que circulam sobre mim. Ô, gente, qual Biometal será que é esse que ele tá segurando aí? Hein? Sou portador do Mega Man Model W. Suponho que me conheça. Serpent? Você é o dono da Slither Incorporated! Sim, Então era você que tava por trás dos ataques dos Mavericks! é. Você está tremendo. Inclusive, Que tava por agora que eu reparei, ele parece muito Sigma. trás dos ataques dos Mavericks! Você está tremendo. Seria raiva ou medo? Cala a boca. menos o vermelhão durou mais do que esse otário aí. Ah, Vou te tem que mostrar ferrar, quem eu Prometheus. sou realmente! Ai, ai, pirralho. Ai, Sua ai, coragem pirralho. é apenas uma ilusão disfarçada de imprudência. O que ele falou? Sua coragem é apenas Sua coragem é apenas uma ilusão. uma ilusão disfarçada de imprudência. Sua coragem é apenas uma ilusão disfarçada de prudência. Calado! E escolhidos como nós podem controlar os Biometals no Mega System e se transformar. Estamos aqui para guiar o povo a um novo mundo. Mas com suas habilidades patéticas, notei que não é adequado para governar junto de nós. E é, meu bom. Pandora, pegue os dados das senhas deles. Entendido. Ha. Isso foi mais fácil que imaginei. O que fazemos com eles agora? Podem deixá-los por aqui. Serão mortos pelos Mavericks que chegarão logo em breve. Além do mais, precisamos de alguma brecha para continuarmos com os nossos planos, enquanto deixamos as pessoas daqui viverem suas vidas, como se nada tivesse acontecido. Logo, homem é sinistro. logo elas serão um sacrifício para o Model W. Vamos, precisamos continuar com o Projeto Refúgio. Pelo visto, o Model X e Model Z não passam nada além do que são. Meras lendas. E é? Certeza? Vent, me escuta. Prometa pra mim que nunca irá desistir. Você ainda precisa proteger uma coisa importante. Model Z, não se preocupe comigo. Tem mesmo certeza do que está me pedindo? Se voltar ao normal, Coxa, digo? Do nada. para com que você não resista aos ferimentos. Caraca, do nada, digo. Por favor, dê sua força ao Vent. É entendido. É, entendi. Cara, ele virou o Saber Elfo. Vent,
agora é sua última chance. Se você combinar nossos poderes em um só, será capaz de se transformar de novo. É isso aí, Só querido. não posso ter certeza se você vai aguentar a tensão dos 2 fragmentos. É, bicho. A escolha é sua. Você ainda tem um desejo de lutar? O Diogo tá virando dublador sinistro, hein? Eu quero lutar, eu não esqueci o que ele falou nessa hora. Tá lá, fi. Essa transformação é maneira. Circuitos ali. E ele precisa ter o cabelinho. Então o cabelo vai ser artificial mesmo. Vente. Nossa força é sua e o espírito do Jiro estará contigo. Jiro oferece... Quê? O espírito do Jiro estará... O espírito do Dio estará contigo. Jiro oferece o poder do Biometal Z para Vent e, ao fundir-se com o Biometal X, dá vida ao Biometal ZX. Mas antes que Vent pudesse fazer... Sabe que é uma coisa interessante? É uma coisa muito maneira que eu acho disso. É a Buster dele, porque é só um mecanismo só. É a Buster e o Z-Saber juntos. Alguma coisa, Serpent e seus aliados Buster também, já pistola, né? acabam fugindo em uma nave da Slither Incorporated. Infelizmente, sua única opção por agora era voltar para a base dos Guardiões. Chegando na base, Vent e Prairie discutem os planos de Serpent e mais coisas são reveladas. O Model W que Serpent possuía em mãos tinha a capacidade de corromper máquinas e humanos, o que resultava os surtos de Mavericks que haviam ocorrido. Mas a questão é que Serpent só tinha um fragmento do Model W. O que levantou a suspeita que ele estaria indo atrás de todos os outros fragmentos restantes. O principal núcleo que aprisionava o adormecido Model W era muito bem escondido para que nunca mais pudesse botar as vidas dos seres vivos em risco. E o único jeito de abrir esse núcleo era pegando todas as senhas codificadas de todos os fragmentos dos Biometals. Serpent já possuía 4 delas. O único jeito de evitar uma catástrofe era usando a força. Sendo assim, Vent recebe mais missões baseadas em rastros de outros Mavericks que haviam atacado. Sua próxima missão era ir em busca de um sinal de um Biometal localizado na área E, fora do distrito residencial, o qual a Slither Incorporated tinha domínio. Essa instalação já havia sido atacada por Mavericks há muito tempo atrás e ninguém mais ousava em pisar por lá. Vent, após tá usando a chegar Buster, na velho? Esse região, server é muito melhor. recebe um chamado de Prairie, dizendo que era estranho a instalação ainda continuar produzindo energia, pois, por conta dos ataques Mavericks, o local deveria ter sido desativado faz tempo. A situação era suspeita. Vent então percorre um caminho infestado de Mavericks até dar de cara com Crush Spectre, um mecaniloide originalmente projetado para esmagar rochas, mas que foi adaptado como uma arma.
Ele até tenta parar Vent, mas acaba sendo destruído. Valeu. Depois dessa breve batalha, ele segue para uma sala cheia de bolinhas minúsculas que ficavam brilhando. Essas bolinhas, na verdade, eram Cyber Elves, que estavam sendo utilizados para gerar energia realmente para aparece. a instalação. Lembrem-se que humanos normais não conseguem ver os Cyber Elves a olho nu. Mas por se fundir aos dois Biometals, tem essa esse ponto, possibilidade se tornou real para Vent. Ele então é encarregado de desligar essa produção, pois assim como humanos e Reploids, eles também são seres vivos. Até que ele é surpreendido por Hillvolt, um pseudoroide do tipo Águia capaz de controlar o elemento trovão e usar vários ataques elétricos feitos de energia violeta. Além disso, ele possui o Model H. Ele ameaça Vent de morte, mas suas palavras voltam contra ele mesmo. Depois da batalha, Vent adquire uma parte do Model H, capaz de se transformar no Mega Man HX. Nele é possível manusear as habilidades de voar e planar, manipular lâminas e esferas de energia e ver os pontos fracos dos inimigos. E aparentemente é o Biometal mais quebrado de todo o jogo, que você pode fazer um combo de ataques que derrota qualquer um. Eu lembro de ter visto um combo de ataques que eu acho que derrotou o Ômega muito rápido do Hapuya. Acho que foi uns 2 segundos. Esse Biometal é a herança de Sage Harpuya, um dos guardiões de Neo Arcadia. Sua outra parte está com Harpuya. Olha só, minhas asas são maiores que a sua. Obviamente, esse Biometal é a herança de Sage Harpuya, um dos guardiões de Neo Arcadia. Sua outra parte está com outro pseudoroide e deve ser achada a tempo. Vent então finaliza sua missão. Seu próximo objetivo era ir em direção à área F para atender um chamado de socorro que estavam emitindo aos guardiões. Acontece que o sinal era muito fraco e Vent precisava andar mais um pouco para encontrá-lo. Percorrendo um pouco do caminho, ele novamente se depara com Crush Spectre, onde em sua segunda luta utiliza uma correia transportadora para atrair Vent. Mas o resultado é o mesmo de antes. Tome, pegue. Após avançar um pouco no ambiente, Vent começa a ficar um pouco mais perto do sinal que havia recebido, o que nos leva a um terminal vazio. Qual mesmo? Não esqueci. Mas havia uma coisa a ser revelada: um disco de dados. Acabei de perceber que a gente já mudou pro ZX há muito tempo e não mudei a cor. Pronto. Estava instalado nesse terminal, mostrando coisas surpreendentes. Era uma gravação feita pelos próprios membros dos Guardiões, liderados pela antiga comandante, revelando que a unidade de reconhecimento havia encontrado um fragmento do Model W, que mostrava estar consciente e capaz de se comunicar mentalmente com os outros. O porém é que começaram a rolar relatos de membros com dores de cabeça e uma estranha paralisia quando foram expostos ao fragmento. Pior que essas mini historinhas eu nunca prestei muita atenção, velho. Eu devia ter prestado mais atenção na história. Ela então decidiu tirar todos do local e seguiu suas pesquisas por conta própria. Já o resto do grupo foi aniquilado por um dos membros que foram expostos ao fragmento. Vent suspeita que a Slither Incorporated tem o resto dos arquivos sobre seu ocorrido e encoraja a Prairie para continuarem na missão. Após isso, Vent percorre o resto da área F até encontrar Lurir, uma pseudoroide cruel, infantil e vaidosa, que usa uma isca na forma de uma pequena sereia para atrair sua presa em ataques inesperados com seu corpo maciço, semelhante a um peixe. Ela foi feita com metade do Biometal Model L. Mesmo botando sua crueldade na batalha, ela não é párea pro Model ZX. Fazer o que, né? É o homem. Finalizando a luta, Vent adquire o Model L,
capaz de se transformar no Mega Man LX, Que infelizmente só é muito útil embaixo d'água. O que é um problema porque não temos tantas fases embaixo d'água. onde poderá manusear vários ataques de gelo e nadar livremente entre as águas. Esse Ah, tá. Não, eu achei estranho porque agora que eu percebi que ele na verdade pegou o modelo, a foto do Model L da Aire, porque tem peitos. Biometal é a herança de Fairy Leviathan, outra guardiã de Neo Arcadia. Vente precisa encontrar a outra... Cara, agora que eu reparei, é muito fina essa menina, velho. Mas trouxe. Parece que é muito fina a menina, mano. Pô. Metade dos dados do Biometal, que está com outro pseudoroid, e então finaliza mais uma missão. Nice. Mais uma Agora tarefa se iniciava, e dessa vez o local era a Área G, onde grande parte da região foi incendiada por Mavericks. Seu objetivo era nítido: salvar todos os seres vivos que estavam no local, incluindo membros dos Guardiões, e recuperar mais um Biometal. A tarefa era difícil, mas no fim das contas, Vente conseguiu salvar todo mundo que estava no local. Ele então caminha pela cidade incendiada para ver se podia ajudar em mais alguma coisa, até se deparar com Fist Léo, um pseudoroide estilo leão com um corpo escarlate volumoso, evocando a aparência de um lutador musculoso. Ele também tem uma juba laranja que pode acender luzes verdes na parte superior do corpo e garras nas mãos e nos pés. Ele também possui um fragmento do Biometal Model F dentro de sua cabeça. Mesmo com uma personalidade feroz, ambiciosa pelo poder e sempre desprezando os mais fracos, sua queda ainda assim era inevitável. Após derrotá-lo, Vente adquire o Model F, capaz de se transformar no Mega Man FX, onde poderá manusear ataques de fogo com os dois braços e destruir rochas. Isso aqui foi um bom uso da tela do DS, porque você podia fazer na segunda tela fazer um padrãozinho para os tiros seguirem, um caminhozinho para os tiros seguirem. Então, tipo, você podia fazer ele ir e subir e voltar, ir e subir e descer e ir pra frente. É um negócio assim, é legalzinho. Este Biometal é uma herança de Fighting Fafnir, mais um guardião de Neo Arcadia. A outra metade dele está com outro pseudoroid e Vente deverá encontrá-la. Mais uma missão é cumprida. Yes, tá lá. As coisas estavam a todo vapor. Mais uma missão se iniciava e o local dela se situava na área H, onde possuía um sinal de um Biometal a ser recuperado, perto de um parque de diversões. O local parecia estar abandonado, mas alguns brinquedos ainda estavam ligados. Vente é encarregado a ir para lá, porém, uma coisa iria assombrá-lo novamente. A missão se situava em um parque que anos atrás havia sofrido um ataque de Mavericks. O mesmo parque em que a mãe de Vente havia perdido sua própria vida. Vente, consegue me ouvir? Preciso que você tome cuidado. Mais ameaças estão rodeando esse local. Vente, está na escuta? Ah, sim, desculpa te preocupar, eu só tô um pouco perdido nos pensamentos. Mesmo sendo atormentado por uma lembrança distante, Vente ainda assim possuía alguma coisa boa daquele parque. Mas não era hora para ficar relembrando os velhos tempos, pois uma coisinha o aguardava logo à frente. O grandíssimo Pulmetar, um match gigante capaz de soltar mini-matches do topo de sua cabeça, podendo também cuspir balões com inimigos dentro deles e pairando como um OVNI enquanto estiver dentro de seu capacete. Mas Vente, sem muito esforço, consegue lidar com esse robozinho que tanto víamos no século XXI. Porém, mesmo enfrentando a situação... Eu tive uma ideia.
Não muito ligada com o vídeo, mas ligada mais ou menos. Porque é ligado com o Mega Man. Eu acho que eu vou fazer um vídeo editado mesmo. Só da gameplay completa do Battle Network, que eu tô querendo muito jogar. Eu só lembrei disso agora e falei, é isso aí. Atuação com facilidade, Prairie acaba se preocupando com Vent, pois de tempos pra cá, ele apresentava um comportamento questionável. Vent, você anda meio estranho desde que chegou. Tem alguma coisa errada? Vem tocando. Bem, é que já faz muito tempo que eu não venho aqui. Esse parque é o mesmo parque que eu e minha mãe vínhamos há muitos anos. Yes. Eu era uma simples criança e tava tudo bem. Até que aconteceu o ataque dos Mavericks. E a situação saiu do controle. E minha mãe... Ah, Vent, eu sinto muito. Eu sei como você deve estar se sentindo agora. Mas não carrega esse peso todo sozinho. Você ainda tem a mim e os guardiões pra te ajudar. Valeu, Eles querem morar comigo? Mas de qualquer forma, não se preocupa. A gente já sabe quem tá por trás de tudo. E o nosso foco agora é proteger aqueles que precisam da nossa ajuda. É isso aí. Eu tô a caminho. Vambora. Era bom saber que não estava sozinho. Mesmo sendo uma situação delicada, Vent não era apenas um membro qualquer dos Guardiões. Ele poderia compartilhar suas emoções e fraquezas, além de seu trabalho com os outros. Mesmo avançando na região com o objetivo a ser cumprido, ele pôde se aliviar por um momento. Mas o que vinha a seguir seria mais uma luta diante com seu passado. Pois em uma determinada sala surge Purple, um pseudoloide que tinha prazer em enlouquecer e causar destruição por onde passasse. Só que as coisas tornariam a situação muito pessoal para Vent. Purple diz que possui memórias desse parque, pois ele participou do ataque Maverick que havia causado a morte da mãe de Vent. Era imperdoável saber que o assassino de sua mãe estava diante dos seus olhos. E Vent promete derrotá-lo sem possuir algum tipo de remorso. Os dois lutam e Purple diz que iria vencer Vent em apenas um golpe. Catar a boca tá uma bosta, velho. É muito fácil de vencer. Mas o desejo de vingança de sua mãe conseguiu falar mais alto. Não, é porque o Purple é fraco. Depois de derrotado, ele adquire o Model P, capaz de se transformar no Mega Man PX, onde poderá lançar shurikens e kunais, se pendurar no teto, criar uma... Ou seja, o melhor Biometal do ZX. Com certeza, porque além de... Ele tem os tiros dele que são as kunaizinhos, que são muito fortes. E atira, tipo assim, ele atira umas 4 de vez pra frente. Se você pular, ele atira meio que assim, meio que pra baixo, sabe? Tá. Meio que mirando pra frente e pra baixo. E ele também consegue se agarrar em algumas coisinhas e tal. E a melhor coisa, a segunda tela dele tem um sensorzinho de presença que... Inicialmente é pra você conseguir enxergar no escuro, né? Em áreas escuras você consegue enxergar onde você tem que pisar e tal, onde tem inimigos e coisa assim. Mas é um radarzinho tão bom que ele só te mostra aonde você tá, os inimigos e as plataformazinhas. E pra quem não gosta de ficar olhando quem se perde um pouco nos cenários, os sprites e tal, isso é incrível, cara, porque você só vê as áreas de colisão. É maravilha. Uma esfera de energia para enxergar no escuro e poder localizar inimigos próximos. Este Biometal é uma herança de Hidden Phantom, o guardião mais leal de X. Mesmo concluindo seu objetivo, um novo chamado de emergência é emitido. Dessa vez, no próprio quartel-general dos Guardiões. A Slither Incorporated havia coordenado um ataque em direção à nave de Prairie, mandando diversas tropas para atacarem o local. Vent precisava se apressar, pois o veículo não foi feito para encarar ataques pesados. E o único jeito de lidar com essa situação era contendo o avanço dos Mavericks. Ao chegar no topo da nave,
Vente precisava destruir containers que eram lançados na plataforma do quartel-general, possuindo diversas tropas dentro deles. Mas mesmo contendo pouco dessa ofensiva, 2 rostos conhecidos que estavam presentes na morte de seu chefe dão as caras novamente. E eles estavam em direção ao reator da nave com a pior das intenções. Esses 2 rostos são Prometheus e Pandora. 2 Megamans estranhos e misteriosos que andam juntos e também ajudam Serpent em seus planos. As inspirações de seus nomes são baseadas em 2 luas de Saturno, que também são nomes vindos da mitologia grega. Detalhes sobre suas histórias são desconhecidos. Porém, o único a permanecer no local é Prometheus, que queria testar as habilidades do Model ZX para ver tamanha força, prometendo a Pandora que seria entretida no futuro como forma de retribuição. Prometheus acaba sendo derrotado, mas ele fala uma coisa que deixou Prairie intrigada. Ele acaba citando sobre uma mulher, dizendo que ela sabia o que estava fazendo quando decidiu criar os Biometals. E quando nota que Prairie a conhecia, no momento que havia entrado novamente na sala do reator, percebeu que ela havia nascido há muitos anos atrás, o que leva ela a abrir o jogo sobre algumas coisas para Vent. Vamos ter mais uma dublagem? Será? Opa. Só um momentinho, deixa eu só esticar minhas costas aqui que tá doendo. Vambora. Bem, chegou a hora de confessar tudo. Prairie, na verdade, é a Alouette, aquela mesma criança Reploid que fazia aparição na Saga Zero durante a crise energética. E essa irmã que ela tanto admirava e falava era a Ciel, a principal humana que trouxe paz pro mundo e solucionou a crise de séculos atrás. Ciel, além de protegê-la e levá-la para todo canto que iam, eram 2 seres... Por que eu não pensei no gatinho dela, velho? O gatinho dela, eu lembrava do gatinho dela, mas eu não lembrava que ele aparecia nos ZX. Eu não reparei que era o cara que aparecia. Apegados. E nem mesmo as diferenças de Reploid para humano desconsiderava das 2 serem irmãs. Ciel renomeou Alouette em seu novo corpo como Prairie, mas sua identidade anterior permaneceu viva em sua pelúcia, que ela não largava de forma alguma e ainda não largou, mesmo depois de modificada para um corpo mais adulterado. Além disso, o vice-comandante dos Guardiões, Fleuve, também foi modificado. Ele era o Pero Quiet, aquele mesmo garoto Reploid que era aspirante a cientista e que estudava dados na época da Resistência em Mega Man Zero. Ele acabou... Mano, é porque eu não tinha me ligado no tempo que passava de uma história pra outra. Então eu pensava que era... Eu pensava que, tipo, eles eram... Eles eram os descendentes e tal. Eu lembrava que a Prairie tinha ligação com a Ciel, mas eu não lembrava que era irmã direta, assim, que era menininha. Eu pensava que era, tipo, uma descendente da Ciel e tal. Pô... Acabou seguindo os passos de Ciel até a época dos Guardiões e ela acaba por aprimorar seus conhecimentos, além de modificar seu próprio corpo para parecer um pouco mais velho. Desde que Ciel sumiu, Prairie passou a liderar os Guardiões e dar continuidade aos trabalhos da antiga comandante. De quebra, ela também protegeu os últimos fragmentos do Biometal que havia sobrado, junto com os de X e Zero. Inclusive, o Model Z foi entregue nas mãos de Jiro pela própria Ciel. Mas, mesmo explicando quem ela era, Prairie estampava um olhar de tristeza em seu rosto. Mas Vent decidiu converter sua tristeza em motivação. Você tem lutado contra os Mavericks por séculos, lutando por aqueles que você ama, assim como eu.
Você não é diferente de mim. Você tem lutado há mais tempo do que qualquer um. Mas se tem uma coisa que meu chefe me ensinou, foi a nunca desistir. Ainda tem algo que a gente precisa proteger. A gente vai destruir o Model W e vai acabar com o surto dos Mavericks. Pelo chefe, pela minha mãe, pela sua irmã e por você, Brady. Por todos aqueles que a gente ama. Tem razão, Vente. Obrigada pelas palavras. Vamos continuar com os nossos objetivos. Levantando o astral de Prairie com tais palavras, mais missões são encarregadas. Pegar o resto dos modos. Para restaurar o resto das senhas que lhe faltavam, ele teria que ir primeiro à área I, onde captar um sinal de vários civis sendo mantidos reféns dentro de uma instalação. Essa região estava passando por uma falta de energia, caracterizada por chuvas constantes e frequentes relâmpagos ao céu. Vente precisava achar algum jeito de gerar eletricidade por esse local e vai em busca de uma solução. Percorrendo um determinado caminho, ele encontra Stephens, um mecaniloide parecido com uma quimera. Originalmente pertencia a um indivíduo rico, mas um mês após a compra parou de funcionar e foi jogado fora. Ele possui 3 conjuntos de circuitos lógicos e suas partes podem operar de forma independente. Mesmo com tamanha tecnologia, seu corpo não aguentaria os ataques de Vent. Tá lá, Moreo. Com essa pequena ameaça em seu caminho, tudo parecia tranquilo. Meros Mavericks já não apresentavam tamanha dificuldade e a infiltração na instalação só fazia Vent estar mais perto do sinal de onde vinham os reféns. Mas antes de salvar quem precisava ser salvo, ele é surpreendido por Hurricane, uma pseudoroide Kamaitachi, um monstro que parece uma doninha, com foices afiadas que cortam suas vítimas com extrema velocidade. Ela demonstra ter uma personalidade traiçoeira e furtiva, além de se mostrar sádica pedindo a Vente para gritar de dor. Mesmo se mostrando confiante no seu papel de reviver o Model W e continuar tentando convencer Vente que salvar as vidas que estavam presas era perda de tempo, sua vida seria arrancada da mesma forma. Depois de derrotá-la, Vent adquire a outra metade do Model H, sendo capaz de executar ataques em forma de tornados. Chegando em frente à sala, Vent liberta os reféns aprisionados, mas uma coisa iria deixá-lo espantado. Um deles acaba revelando que, caso nenhuma ajuda viesse a tempo para resgatá-los, todos que estavam no local seriam transformados em Cyber-Elves. As mentes de cada pessoa que eram aprisionadas eram roubadas e depois convertidas em energia. E os pontos começaram a ser ligados. Os Cyber-Elves não eram nada mais, nada menos que pessoas mortas que eram utilizadas para reviver o Model W. Ou seja, era uma fonte de energia que seria utilizada para matar mais pessoas. Mas mesmo com tamanha crueldade, Vent consegue evitar o pior e concede liberdade aos reféns. O objetivo é concluído. Próximo. Vent agora necessitava percorrer em direção à área J, pois havia recebido um relatório que um disco de dados de uma unidade de reconhecimento foi interceptado por forças inimigas da Slither Incorporated. E esse disco estava sendo transportado através de um profundo túnel debaixo do mar.
Ele precisava ser recuperado, pois, segundo Prairie, o disco possuía o resto do relatório que falava sobre o Model W, que havia sido emitido como um chamado de socorro aos Guardiões nas missões passadas. Além disso, um sinal de uma outra metade de um Biometal foi detectada. Nessa região, naves da Slither Incorporated sobrevoavam os céus, junto de diversas patrulhas que andavam sobre plataformas terrestres. Além disso, o local era infestado de espinhos e peixes mecaniloides prontos para atacar. Descuido era uma coisa que Venti não poderia cometer. Então, com as habilidades do Model L, ele nada sobre as águas da região para evitar algum perigo. Coisa que ele conseguiu até entrar em uma sala e se deparar com Dentalamia, um mecaniloide que pode esticar tentáculos de 4 buracos diferentes para atacar os inimigos. Ele também é conhecido por realizar ataques que roubam e sugam as energias vitais de seus oponentes, projeta 4 pequenos peixes mecaniloides em diagonal, além de localizar ameaças próximas com seu radar. Mas para destruí-lo, Venti danifica seus tentáculos amarelos e vermelhos e o derrota com êxito. Depois de abatê-lo, ele prossegue em um curto caminho de Mavericks e espinhos e o cuidado... Na moral, a movimentação do Model L é muito ruim, cara. Você tem que ficar... Os toquinhos, tem que dar uns toquinhos ali no D-pad pra poder andar no negócio, porque senão ele vai, bate no spin e morre. Por onde pisar, ainda deveria estar em mente. E em pouco tempo, ele encara Legan Chor, o guardião da cidade subaquática que tinha o dever de proteger os arquivos envolvendo o Model W. Ele é um pseudoroide água-viva que possui uma personalidade arrogante, além de se autoconsiderar como ancião. Ele também despreza a juventude e diz que vai golpear Venti por não seguir suas ordens. Mal sabia ele que seria a juventude que causaria sua vertigem. Após derrotá-lo, Venti adquire a outra metade do Model L e recupera os dados restantes do relatório do Model W. E o que o Model L faz? Danos. Agora o que? O Pfeffers? Prairie estava certa. O disco de dados possuía a outra metade do discurso da unidade de reconhecimento liderada por Ciel. Nele, revelava que um membro que aniquilou a equipe foi Serpent, que demonstrava ter um interesse muito grande pelo Model W. Ele havia deletado todos os dados das pesquisas do fragmento e fugiu junto do Biometal. Aqui, precisa abrir um parêntese bem grande para fazer com que as coisas ganhem algum sentido. Manda ver, Afinal, por que Serpent ficou tão obcecado pelo Model W? Você me fala que é Sigma Vírus, a explicação é o seguinte. Desde que Zero havia derrotado Dr. Whale, sacrificando sua vida para que a humanidade não fosse extinta com a Ragnarok, Ciel passou a explorar o mundo e a pesquisar as consequências da última batalha. Em uma dessas pesquisas, ela conseguiu encontrar vestígios do Dr. Whale, onde foi descoberto o Biometal Model W. Esses vestígios só foram criados pois Dr. Whale havia se fundido ao núcleo da Ragnarok momentos antes de Zero botar um fim à pior ameaça que a humanidade já viu. Ciel também descobriu que o ser a se fundir com Biometal precisava do sangue de Dr. Whale, o que tornava o hospedeiro perfeito capaz de trazer o cientista de volta à vida. Por isso, Ciel decidiu criar os Biometals de X,
Zero e os Guardiões de Neo Arcadia como resposta imediata a essa situação, apagando suas memórias como precaução, mas mantendo suas determinadas essências. A grande catástrofe é que Serpent, um de seus aliados, possuía o sangue de Dr. Whale. Ele então se converteu no Mega Man W e assim passou a ir em uma busca implacável aos outros fragmentos do Biometal que Ciel havia dado um sumiço. Então, de certa forma, sim, Zero conseguiu salvar a humanidade da extinção, explodindo o Dr. Whale junto do núcleo da Ragnarok. Sim, mas ele não conseguiu matar o cientista. Ainda não sabemos se Ciel está viva ou morta. Missão cumprida. Será? O próximo objetivo de Vent era atacar uma escavação da Slither Incorporated localizada na área K, onde estavam escavando alguma coisa grande em uma região que possuía campos e poços de lava, além de, claro, detectar mais um sinal de um Biometal. Prairie alerta que o local dessa escavação já estava metros abaixo do solo e que Vent precisava achar algum caminho para se infiltrar no local. Além de lava, a região era infestada de geysers e mavericks e o caminho era extremamente tortuoso e difícil. Em uma das erupções dos geysers, Vent acaba pulando em um buraco para cair em uma plataforma. Nela ele encontra o Lava Demon, um modelo débil bestial que possuía garras e era coberto de lava. Apesar de cego, pode detectar inimigos por seus movimentos e pode se transformar em diversas variações para atacar. Apesar de ser um inimigo nascido do fogo, ele é fraco contra ataques elétricos. O lugar possuía um sistema que controlava o fluxo de lava em velocidades rápidas com o intuito de varrer e expulsar intrusos do local. Uma armadilha que qualquer tipo de pessoa gostaria de passar longe. Porém, Vent poderia alterar a velocidade do fluxo para tomar proveito e concluir seu objetivo. Mas a perseguição entre ele e a lava ainda assim era inevitável. Ele até consegue escapar, mas não tem tempo para respirar, pois em seus próximos passos cruzaria com Flamel, um pseudoroide topeira que possui brocas para escavação e perfuração para causar grandes buracos em seus inimigos em batalha. Sim. Ele aparentemente só segue as ordens que lhe são fornecidas, mas ainda assim é leal a quem serve. Pena que sua lealdade não é o bastante para vencer a batalha. Tome. Depois de derrotado, Vent adquire a outra metade do Model F, agora sendo capaz de criar rajadas de fogo no chão. Mudar. O trabalho é concluído com sucesso. Yes! Agora é o do feto. Como uma das últimas missões a serem realizadas, Vent precisava ir em direção à área L, onde localizaram um antigo laboratório de pesquisa que possuía um layout muito parecido com o local que Ciel havia descoberto o Model X. Um último fragmento de um Biometal também havia sido detectado na região, mas os inimigos já estavam seguindo em direção ao local. Portanto, deixar que os dados caíssem em mãos erradas não fazia parte do plano. Vent precisava se apressar, pois o ataque já havia sido iniciado e o risco do material ser perdido começou a aumentar. Várias tropas da Slither Incorporated aterrissavam no local, com tiroteio Nossa, e a parada bombardeio. Putz, vai ter aquela paradinha do magnetismo.
Coisa chata. Teios ocorrendo para todos os lados. O laboratório também possuía diversos aparelhos que emitiam sinais para cancelar os ataques de Vent e ainda dificultar sua locomoção. Nenhum outro inimigo é encontrado até ser apresentado a Protectus, um pseudoroide rinoceronte com uma armadura volumosa e resistente. Ele possui uma personalidade orgulhosa e leal e está determinado a esmagar qualquer um que esteja no caminho de Serpent e da Slither Incorporated. Ele até consegue transferir os dados do laboratório para seu disco interno, mas é derrotado pelo Model ZX. Após a luta, Vent adquire a parte restante do Model P, completando todos os fragmentos dos 6 Biometals que ele precisava. Yes! Além de recuperar o último Biometal, Vent resgatou o disco de dados que havia sido solicitado dentro do laboratório. Eles pareciam estar corrompidos, mas Prairie conseguiu recuperá-los após um tempo de dedicação. O arquivo se tratava de um relatório envolvendo a Ragnarok, mostrando que os restos da explosão do núcleo da arma de Dr. Whale deram vida aos primeiros fragmentos do Model W, coisa que já descobrimos agora há pouco. Os Biometals não possuíam nenhum tipo de memória desse ocorrido, pois, como havia dito, suas memórias haviam sido deletadas, impedindo que qualquer coisa a mais fosse revelada, nem mesmo o paradeiro de Ciel. Mas nem tudo de ruim poderia ser colocado em jogo, porque após tantas missões de reconhecimento e recuperação, finalmente as senhas de todos os Biometals foram recuperadas, o que dava caminho aberto para Vent adentrar o local onde o núcleo do Model W estava aprisionado, e assim destruí-lo. Para isso, ele precisava impedir uma escavação nas ruínas localizada na área M. Depois de tanto esforço feito, estava na hora de botar um fim a toda essa história. Eu consigo sentir o Model W se aproximando. Consegue? Bem, é agora ou nunca. Iremos abrir o selo com as nossas senhas somente quando você estiver pronto. Eu tô pronto como eu nunca estive. Atenção vai ser a agora. todos. Hora de colocar as nossas senhas. Chegou a hora. Tá na hora do duelo. Vent, agora o resto é com você. Ao entrar nas ruínas, Vent vai em uma caçada insaciável pela destruição do Model W. Os perigos apresentados nesse local seriam introduzidos por Orhok, um mecaniloide em forma de um falcão gigante. Ele também pertencia a um indivíduo rico, mas não se sabe se é o mesmo dono de Stiffings. Ele foi programado para obedecer ao seu dono, mas fugiu e nunca mais se ouviu falar de seu paradeiro. Suas asas são como leques gigantes que podem ser lançados como mecanismo de ataque. Mas assim como Stiffings, tamanha tecnologia não vence batalhas. Sim. Os guardiões estavam correndo contra o tempo. Mavericks, Dr. Whale, Model W, Serpent. Tudo aquilo estava bagunçado na cabeça daqueles que tanto queriam manter a paz, que havia sido conquistada com tanta luta nos últimos anos. Fazia sentido Serpent procurar o núcleo do Biometal W na área M, pois possivelmente a região foi criada a partir dos restos do impacto da Ragnarok. E alguma coisa dizia que a estação espacial estava tentando se regenerar do dano causado por Zero. O mal precisava ser aniquilado a qualquer custo, mas Serpent já havia chegado antes de Vent.
Ora. Parece que você me encontrou. Nunca imaginei que um garotinho como você chegaria tão longe. Desista, Serpent! Os seus planos acabam aqui! Eu desistir? Garoto, você chegou bem atrasado. Deveria se sentir envergonhado disso. Contemple o poder capaz de governar o mundo. Veja a verdadeira forma do Model W. Veja a verdadeira forma do Model W. Essa não. Consegue sentir? É a gloriosa presença em ascensão. Seus Glorioso não, esse bicho é bem feio. meros biometals são insignificantes ao poder do Model W. Finalmente, o poder é meu. Todo meu! Todo meu! Pandora, creio que o nosso convidado precise aprender boas maneiras. Por que você não os ensina? Entendido. Garoto, não vou deixar você fugir. Fechou, minha boa? Bora batalhar então. A situação era agoniante. Venti estava sendo cada vez mais atrasado pelos outros e o núcleo que ele tanto queria botar as mãos para destruir estava ali, bem na sua frente. Mas sua luta contra Pandora iria retardar um pouco sua missão. Venti sai vitorioso, mas sua vitória já não valia mais de nada, pois o núcleo do Model W já estava sendo transportado. Não! O Model W! Está acontecendo. Ninguém poderá parar o destino da destruição agora. Nem você, nem Serpent. Ah, jura? Ninguém. O quê? Destino da destruição? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, pô? Venti, o que aconteceu? As tropas da Slytherin Incorporated já estão em movimento. Eu não consegui impedir o despertar do Model W a tempo. Você consegue alcançá-los? Vamos fazer o possível, mas eu preciso que você vá na direção oeste da área D. Detectamos uma grande quantidade de Mavericks naquela região. Não estamos conseguindo obter mais dados, provavelmente por causa do Model W. Ele deve estar causando interferência nas nossas leituras. É provável. Conta comigo e dá o seu melhor. Serpent vai provar um pouco do seu próprio veneno. Beleza, fechou. O aperto no coração começou a se intensificar. O oeste da área D era o corta-caminho para ir em direção à área O, uma região residencial que estava sendo atacada violentamente pelos Mavericks. Era necessário parar o avanço o quanto antes possível e evitar que mais baixas de civis e membros dos Guardiões fossem realizadas. Aquilo parecia ser o fim dos tempos. Será? Cidades estavam sendo bombardeadas simultaneamente e diversas residências estavam sendo incendiadas constantemente. Tropas e mais tropas desembarcavam para atacar e Venti só pensava na crença de Zero em relação aos seus inimigos. Cortá-los sem hesitar. Venti ainda assim seria atrasado por mais um Mecaniloid, a segunda forma de Tentalamia. Mas a paciência já havia esgotado para tolerar atrasos e violência descontrolada. Isso ainda não era possível evitar, pois duas companhias o aguardavam logo à frente. Eu devia ter suspeitado que vocês dois estavam por trás disso. Prometheus e Pandora! Finalmente decidiu dar as caras e nos encarar, seu garotinho mimado. Você e Serpent, os dois herdeiros perfeitos capazes de lutarem entre si até o fim, como o Model W havia previsto. O quê? O que quer dizer? Acha mesmo que Serpent será capaz de suportar o poder do Model W? Ele não passa de um peão. Como? Então vocês não estão do mesmo lado? Que tolice! Apenas seguimos ao nosso mestre, Model W.
Prepare-se, seu fraco! Olha o cara, hein? As verdadeiras intenções foram reveladas. Prometheus e Pandora nunca estiveram do lado de Serpent desde o início. Eles apenas o usaram como ferramenta para atender aos pedidos do Model W, aos pedidos de Dr. Whale. Os dois lutam em conjunto contra Vent para mostrar que o destino da destruição deveria ser apreciado aos seus olhos. Mas era intolerável que esse tipo de coisa pudesse acontecer. Vent resiste e Prometheus e Pandora decidem fugir. A localização do Model W já havia sido detectada e se concentrava no topo da Slither Incorporated. A última coisa a se fazer era acabar com Serpent. Pois é, fi. É a hora. A hora é agora. A sede da empresa, onde se encontrava o Model W, se localizava na área D. Coincidentemente, no mesmo local que Vent havia visto seu chefe morrer com seus próprios olhos. O caminho para chegar ao topo era através de um elevador que possuía tropas tentando impedir o avanço. Os pseudoroides que Vent havia enfrentado foram ressuscitados com o objetivo do Model W atingir seu potencial a tempo. Ele luta com todos eles, um por um, e o resultado é o mesmo de antes. Destruição e ruína para aqueles que queriam botar a humanidade em risco. A principal dúvida que todo mundo fazia era como a Slither Incorporated conseguiu produzir tanta energia a ponto de seu raio poder ser visto a milhares de metros de distância. Que tipo de método Serpent estava usando para alcançar o objetivo que tanto estava buscando? A pista para isso seria uma sala cheia de cyberelves apreendidos em cápsulas que estavam espalhados no chão e nas paredes em quantidades absurdas. Vent prossegue e então o grande encontro acontece. Ah, eu não vou falar do Ômega, né? Por favor, aparece Vejo nesse que jogo você também. ainda possui dúvidas. Aposto que está se perguntando do porquê necessitamos de tantos cyberelfos para ressuscitar o Model W. O medo. É o medo deles que alimentam o poder desse biometal. O quê? O quê? Chegou a hora. Model W, o desespero e medo deste país é seu! É mesmo, é? Juntando-se a nós, o fraco é libertado de seu sofrimento. Os escolhidos serão os que irão salvar as pessoas. Essa é a glória do Projeto Refúgio! Para com essa ladainha! Como você conseguiu todos esses cyberelves? Há 10 anos atrás, esse país havia sofrido um ataque de Mavericks que acabou deixando uma boa quantidade de vítimas. Minha empresa lidou com esse ataque e nós somos recebidos como heróis pela sociedade. Desde então, este país foi amaldiçoado com surto atrás de surto e minhas tropas sempre estavam lá para conter a situação. Consegui a confiança dos cidadãos como fachada para realizar a colheita dos espíritos que necessito. Então foi você! Você usou a vida da irmã da comandante para alimentar o Biometal W? A vida do meu chefe! A vida da minha mãe! Exato. E seu medo e desespero, combinados com minha ambição pela vitória, serão um belo presente para o Model W. Prometheus e Pandora estavam certos. Você é a chave para o Model W. Essa sensação. Uma sensação que consegue superar as minhas. Ih, Minha rapaz. transformação? O que tá acontecendo? É o sentimento que percorre em suas veias.
Não é bravura. Não é senso de justiça. É o ódio. O ódio que você tem por mim e por todos que arranquei de você. O quê? Eita, animação. Só pra constar, depois que ele se transforma na armadura branca lá, a gente luta com ele e vence, tá? Pois é, né? Tá lá. Significa que eu era a chave pro Model W esse tempo todo? Minhas dores, minhas lutas, foi tudo um erro. Não desista agora, Vent. Sua batalha ainda não acabou. Todos nós não emprestamos os nossos poderes com o intuito de você realizar uma simples vingança. Não se entregue ao ódio. Mesmo se encontrando no túnel mais escuro que já tenha visto, sempre terá uma luz no fim dele como esperança. Seu poder não é baseado no ódio. É baseado na bravura e destreza que flui ao redor de seu corpo. Tá lá. Você tem razão. Eu fiz uma promessa a todos aquele dia. Eu disse que ia proteger as pessoas. Todas elas! Vamos desejar. Se está tão convicto de si mesmo, vamos lutar e ver quem será o Mega Man capaz de governar o mundo! Quem será, eu não hein? me importo com essa coisa de governar. Eu apenas luto pelas pessoas em que eu acredito. Se um inimigo aparece no meu caminho, eu vou destruí-lo! Yes! Olha só, batalha, se liga. Ó, bateu, desviou, ok, beleza. Ele tomou de fogo, mano. Aí, isso, ataque rolando aí. Ih, ele tá subindo. O bichinho tá subindo. Ó a cabeçona aí, ó. Vai, ele atacou no meio, bateu com a mão ali, beleza, desviou, ok, mas começou a atacar de novo. Ele vai lançar o raio, Ih, pegou. Beleza, vamos ver quem vai estar de boa. Ganhou. Você não é um governador, e muito menos um Mega Man. Você é apenas uma ferramenta manipulada pelo Model W. Você causou mortes a pessoas inocentes. Você não passa de um Maverick! Yes. Maverick? Como ousa me chamar por esse nome? Foi você que impediu o progresso da evolução. O ser que se negou a mudanças. O planeta possui uma sociedade coexistente entre humanos e máquinas. A guerra e paz caminham de mãos dadas. E um insolente como você ainda insiste em lutar. Lutando pelo bem dos outros e em quem acredita. O Mega Man foi destinado para salvar a humanidade com pessoas desprovidas de uma luz de esperança. Qual é o sentido disso? Sei lá, você pergunta pra quem quiser. Vente, precisamos sair daqui. O local está prestes a cair aos pedaços. Vamos. Caiu. Tanto faz, ele destruiu a cidade inteira de qualquer jeito. É isso aí, meu querido. Você falhou.
Foi uma boa dublagem, foi uma boa cena. Progresso em evolução. Mudanças. Eu não tive tempo pra refletir sobre isso. Oi, bom? Então, por que você decidiu lutar? Porque você quis mudar o mundo. Você decidiu que não será escravo do destino. Foi você quem lutou por mudanças todo esse tempo. Chefe? Você realmente foi um pé no saco. Nunca tratava os clientes com respeito. Desrespeitava minhas ordens e sempre fui irresponsável. Você me deu trabalho. Você me tirava do sério, mas eu sempre me importei com você. Mesmo me enlouquecendo, cada momento que tive contigo foi único e uma lembrança valiosa para mim. Livre-se desse ódio e tristeza do seu coração. Serpent abriu mão de tudo e todos. E no fim, o que restou para ele? Vent, o que você vai fazer agora? Eu nunca vou superar a mágoa de perder você e minha mãe. Mas as nossas memórias são a razão que me mantém vivo. Elas doem e machucam, mas eu não quero perdê-las nunca. Eu irei proteger a todos em que eu acredito! Yes. Então, o que está esperando? Guie o mundo a um futuro que ele merece. Esse é meu último pedido que eu tenho para você como transportador. É isso aí, meu querido. Boa sorte agora. Vai ter que salvar o mundo de novo. Todos nós possuímos fraquezas em nossos corações, mas é com essa dor que motivam as pessoas a se aproximarem umas das outras. Encare seu destino e crave um novo futuro para si mesmo. Esta é a luta em que você e qualquer ser vivo deste planeta deve lidar. Vente! Eu tava certo que a voz da Tomigax, né? Eu tava certo, sim. Yes! Encarar os nossos destinos e cravar os nossos futuros. Essa é a nossa luta. Eu tenho algo que eu preciso proteger. E agora eu tenho poder pra cumprir essa tarefa. E eu vou lutar por aqueles que precisam da minha ajuda. É isso aí. E assim se encerra a história de Mega Man ZX aqui no canal. Um jogo que possui uma premissa bastante profunda e que nos ensina algo muito mais valioso do que combater o mal a todo custo. A mensagem que esta obra-prima traz é muito clara para aqueles que possuem ressentimentos e insegurança de prosseguir com seus caminhos. O sentido desse final é justamente para que você sinta vontade de continuar. Lute! Lute por aquilo que você acredita. Lute por aqueles em quem acredita. Lute pelas pessoas que necessitam de sua ajuda. E mesmo que você se sinta incapaz de realizar alguma coisa, não desista. Você possui uma finalidade, um propósito, uma razão para viver. Mesmo que você se machuque, cometa erros, deslizes e incertezas, nunca deixe de acreditar em seus objetivos. O cara tá mandando pois só nós podemos traçar os nossos futuros encarando nossos próprios destinos. Assim como um antigo Reploid vermelho havia dito lá atrás no século 22. Ó, o cara. Bem, pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Desculpe se fiquei fazendo vocês esperarem por tanto tempo por essa continuação, mas enfim, finalmente a história desse jogo chegou ao canal. Sei que lá no começo do vídeo havia mostrado legal que ainda falta o Advent. Alguns trechos do ZX Advent, mas como vocês já notaram, só com esse jogo tivemos baita de um vídeo para vocês assistirem. Mas fiquem tranquilos que a continuação dessa saga verá a luz do dia em um futuro próximo. Pode ser que demore, mas é por uma boa causa. Aliás, a pressa é inimiga da perfeição. Se você gostou desse vídeo e quer me incentivar a produzir mais conteúdo sobre Mega Man aqui no canal,
Por favor, Você já vire fez, membro né? para ter acesso a Ainda conteúdos não, e benefícios exclusivos, para receber novidades em primeira mão e doe uma certa quantia através do botão Valeu para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Além de, claro, deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização daqui em diante. Desde já, agradeço a todos que tornaram ainda mais vivo o meu sonho de prosseguir com meus objetivos até hoje. Olha que e com fofo. isso, nos veremos em Mega Man ZX Advent. Yes! Fui! Um dia quando sair, né? Caraca, o cara, hein? Ó. Agora vê os créditos. Pandora Star, Prometheus Tails Drive Fox, Serpent Julie Rockman, Model Z Digo, Model X Abegax, Grady Isabela Nunes, Girouette Marsola, Vente Renan Reis Brenna, botei a narração edição Bru. Muito bom. Eita, servidor do Discord? Eu vou entrar. Cadê? Ah, é o Discord dele, no caso. Ah, tá. Ah, não, pera. De servidor na descrição. Cadê o servidor? Ah, tá aqui. Eu no vídeo tinha visto. Ok. Depois eu vou ver o servidor certinho. Ok, minha gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Tem mais uma coisa no final? Redes sociais, tá? Ok, nada não. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo longo pra caramba, quase 2 horas. Eu tô há mais ou menos meia hora querendo ir no banheiro e não tava indo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal do Bru, que tá aparecendo aqui do lado.